Boa tarde. Eu, junto com o Madison, iremos apresentar o trabalho sobre o Nepal. Bom, o Nepal é um país localizado no continente asiático. Ele está situado entre a China e a Índia, próximo da cordilheira do Himalaia, onde se encontra o ponto mais elevado do planeta, o Monte Everest. Com 8.848 metros de altitude, o monte atrai todos os anos centenas de alpinistas. O Nepal é muito procurado por turistas, graças a seu patrimônio histórico, que foi declarado pela Unesco como um tesouro planetário, igualmente significativo por abrigar um precioso conjunto de bens inestimáveis, não só para os historiadores e outros pesquisadores, mas para toda a humanidade. A população desse país segue duas religiões, o hinduísmo e o budismo, porém o cristianismo tem conquistado espaço. O país possui uma área de 140.797 km², na qual vive cerca de 29 milhões de habitantes. Sua população apresenta um dos mais elevados índices de analfabetismo do mundo, dado que se reflete na PEA, população economicamente ativa do país, pois cerca de 80% da população atua em atividades primárias, especialmente na agricultura. O hinduísmo é a religião adotada oficialmente pelo governo nepalês, embora o budismo tenha nascido exatamente nessa localidade, mas exatamente na cidade de Lumbini, na qual o Buda, originalmente denominado Siddhartha Gautama, veio à vida. Esta corrente espiritual ainda é forte nesse país, o suficiente para se impor a tradição hindu, embora não predomine na cultura dessa nação. O Buda nasceu no Nepal, na região de Lumbini. Ele espalhou seus ensinamentos em parte do sul da Ásia, onde agora está o Nepal. O povo nepalês já praticava o budismo antes mesmo do nascimento do Buda Siddhartha Gautama, do tempo dos Budas que o precederam. De acordo com o Tripitaka, Siddhartha visitou o reino de seu pai e converteu sua família e clã ao budismo. O Nepal é conhecido também por apresentar uma das mais elevadas densidades demográficas da Ásia, habitado por 12 grupos étnicos. A principal ocupação dos nepaleses é a agricultura, que oferece o espaço para pelo menos 90% dos trabalhadores. A população torna-se apta, assim, a suprir todo o território que ocupa seu principal alimento, o arroz. Todas as crianças situadas cronologicamente entre 6 e 10 anos são compelidas a frequentar uma escola. Os homens, porém, têm maiores oportunidades de educação do que as mulheres. A principal instituição do ensino de nível superior é a Universidade de Tribhuvan, criada em 1959. Fundada no século XVIII, o início da era moderna do Reino de Nepal foi levantada pela dinastia Shah, depois de Prithviraj Shah unificar muitos principados na região. O Nepal é um dos poucos países asiáticos que nunca foi colonizado. Após a Guerra Anglo-Nepalesa e o Tratado de Sugauli em 1816, o Nepal tornou-se um aliado do Império Britânico. A democracia multipartidária evoluiu a partir de 1951 a 1960, quando o rei Mahendra promulgou o sistema Panchayat. Em 1990, o governo parlamentar foi instaurado pelo rei Birendra. O Nepal enfrentou uma década de protestos em massa contra o autoritário rei Gyanendra, que culminou na abolição de monarquia em 2008. Sua segunda Assembleia Constituinte promulgou uma nova Constituição em 2015. Hoje, os principais blocos políticos do Nepal são comunistas, social-democratas e nacionalistas hindus. Bom, o Nepal é localizado na região do Himalaia. Ele conta com uma das maiores diversidades de flora do planeta. A grande diversidade de altitudes, climas e o solo dentro de uma pequena extensão de terra gerou esta grande diversidade de quilômetros quadrados. É estimada na existência de aproximadamente 7.000 espécies de flora de plantas no Nepal, e aproximadamente 5% delas não nascem em outras regiões do mundo. A bandeira do Nepal é atualmente a única bandeira nacional do mundo que não tem uma forma quadrilátera. De acordo com a sua descrição oficial, o vermelho na bandeira representa a vitória na guerra ou a coragem, e é também a cor da flor rododendro, a flor nacional do Nepal. A cor azul da borda significa a paz. A lua curvada é um símbolo da natureza pacífica e a calma do Nepal, enquanto o sol representa a agressividade dos nepaleses guerreiros. O Nepal tem laços estreitos com ambos seus vizinhos, Índia e China. De acordo com um tratado de longa data, os cidadãos indianos e nepaleses podem viajar livremente entre os dois países, sem passaporte ou visto. Cidadãos nepaleses podem trabalhar na Índia sem qualquer restrição legal. No entanto, uma vez que o governo nepalês tem sido dominado por socialistas, enquanto o governo indiano tem sido controlado na maior parte por partidos de direita, a Índia tem remilitarizado a porosa fronteira indo-nepalesa para sufocar o fluxo de grupos islâmicos. O exército indiano mantém 7 regimentos constituídos por tropas gurkhas, recrutadas principalmente no Nepal. O Nepal estabeleceu relações com a República Popular da China em 1 de agosto de 1955,
e as relações têm sido baseadas nos 5 princípios da coexistência pacífica. O país ajudou a China após o sismo Sichuan em 2008, e a China prestou assistência econômica para a infraestrutura nepalesa. O Nepal também tem ajudado a reduzir os protestos anti-China da diáspora tibetana. Bom, agora que eu já terminei a minha parte, eu vou passar para o Madison aqui. Pode ir. Boa tarde, meu nome é Márcio, fiquei com o país Nepal junto com o Alexandre Marley. Vou falar um pouco aqui sobre a economia. O Nepal é uma nação pobre, com a economia baseada na agricultura e no turismo. 90% dos habitantes trabalham na agricultura, principalmente no cultivo de arroz. A influência indiana é cada vez mais forte. Em pouco tempo, originou uma sociedade de castas fortemente indianizada e poderoso centro budista. Agora eu vou falar um pouco sobre o turismo. O turismo cresce desde que a democracia foi restaurada, em 1990, ajudado pela abolição de restrições a estrangeiros com 18 áreas ao noroeste do país. Lumbini, a terra natal de Buda, e a cidade Lago de Pokhara, não sei se é assim se pronuncia, mas eu tentei, estão entre as principais atrações. Também vou falar um pouco sobre a cultura. A cultura nepalesa é muito variada, refletindo as diferentes origens étnicas de seu povo, como cerca de 80% da população é hinduísta. A cultura nepalesa tem muitos costumes, crenças e tradições hindus. Entretanto, a influência do budismo, que abrange cerca de 10% da população, que é grande. As duas religiões coexistem em ritos hinduístas e budistas que acompanham o nascimento, o casamento e a morte são praticados conjuntamente. Sobre a moradia, a maior parte das casas na área rural é constituída com a estrutura de bambu muito resistente e paredes recobertas de barro, também com a mistura de esterco de vaca. Esse tipo de habitação permanece fresca no verão e mantém calor no inverno. As casas nas colinas são normalmente feitas de tijolo cru com tate, que é um telhado de telha. Em altas altitudes, as construções mudam para alvenaria e pedra ardósia. Pode ser usada nos telhados. Sobre a culinária, como os hinduístas são meio que vegetarianos, a semelhança do que se passa na vizinha deles, que é a Índia. A culinária nepalense reflete uma dieta vegetariana. Um prato tipicamente nepalês, que é o dal bhat, cuja base é uma porção de arroz branco cozido e uma sopa de molho muito pouco espesso de lentilhas. Uma das variantes mais populares é o dal bhat takari, que além do arroz branco e do dal, inclui uma porção de caril de vegetais, que é o takari. Além do takari, é comum se incluir iogurte e, por vezes, caril de carne, frango, borrego ou peixe. Agora falando um pouco sobre a curiosidade das tribos, os Newaris, ou Newars, um povo indígena do Vale do Katmandu, exercem grande influência sobre a cultura nepalesa. A música tipo Newari é constituída principalmente por instrumentos de percussão, apesar dos instrumentos de sopro, tipo flauta e outros similares, também serem utilizados. Instrumentos de corda são muito raros. Existem canções relativas a determinadas épocas do ano e festivais. Existem determinados instrumentos musicais como o dzimei, bucia, não sei se estou falando certo, que são reproduzidos apenas de forma instrumental e não são acompanhados de vocal. Acabou.